Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! Hoje, dando continuidade aos conteúdos relacionados a Os Incríveis, é hora de falarmos dos super-heróis desse universo, onde nós vamos explicar desde como eles ganharam seus poderes, até o seu perfil psicológico e, é claro, falar de alguns supers muito poderosos e também muito interessantes. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e já deixem seu like, lembrando que a inscrição é gratuita e você pode se desinscrever o que você quiser. E também, é claro, ajude o Momento Herói a alcançar mais pessoas clicando no botão hypar ao lado da caixa de comentários. E agora, sem mais delongas, vamos tentar sanar uma simples pergunta que seria como os supers ganharam poderes? Bom pessoal, há muitas teorias de como os personagens acabaram ganhando superpoderes no universo de Os Incríveis. Bom, mas a teoria mais aceita é de que o filme, ele se passa na década de 50, nos anos 50, não é mesmo, galera? E, bom, os heróis deixaram de combater o crime nesse universo há 15 anos atrás, ou seja, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, começo da Era Nuclear, o que nos indica que a maioria dos heróis seriam basicamente militares que participaram de um projeto do governo para ganhar superpoderes, não é mesmo? O que explica o conhecimento tático da Mulher Elástica, afinal a própria sabe pilotar no avião, e também do Senhor Incrível, já que ele também tem um conhecimento de estratégia, não é mesmo, galera? Ou também, galera, é claro, é possível que eles tenham adquirido os poderes devido a algum acidente com radiação ou supermutação, dentre outras coisas assim, não é mesmo, galera? Mas a teoria do militarismo meio que se fortalece ainda mais porque, bom, mostra o interesse do governo em monitorar esses heróis, até mesmo realocá-los quando eles não seriam mais necessários, não é mesmo, galera? Isso sem falar que também muitos dos heróis não veem muito problema em executar os seus inimigos. Até mesmo o próprio Senhor Incrível no primeiro filme já acabou levando alguns capangas do síndrome de base, por assim dizer, não é mesmo, rapaziada? Mas enfim, outra coisa que chama a atenção desses heróis é o quesito de personalidade deles e como a personalidade deles interfere também nos diferentes jeitos deles combaterem o crime, o que nos leva ao próximo tópico, que seria a... Bom, galera, eu já começo dizendo que muitos dos heróis têm sérios problemas em se adaptarem à vida de civil, ou até mesmo rejeitá-la, como é o caso do Homem-Universo, até mesmo o próprio Senhor Incrível, como a gente viu no filme todo, não é mesmo? E sem falar que alguns heróis, quando ganharam poderes, meio que subiu a cabeça, por assim dizer, não é mesmo? Tanto é que muitos deles adquiriram um certo ego inflado, uma sensibilidade à rejeição e tudo mais, e em casos mais sérios, alguns até adquiriram um certo complexo de superioridade perante as outras pessoas, não é mesmo, galera? Tanto é que muitos heróis acabaram usando seus poderes em benefício próprio, o que fez com que eles prejudicassem indiretamente algumas pessoas. Felizmente, sem mortes, não é mesmo, galera? Mas enfim, isso mostra que o universo dos Incríveis tá muito mais inclinado para o universo de The Boys do que para Marvel ou DC, onde trabalha realmente os arquétipos do heroísmo, não é mesmo, galera? Bom, mas agora vamos à parte principal do vídeo, onde a gente vai falar dos Os Heróis. Bom pessoal, agora é hora de falarmos dos supers no universo de Os Incríveis. E como tem muito super-herói nesse universo, eu resolvi aqui fazer uma seleção breve dos mais importantes, por assim dizer, dos mais legais, na minha humilde opinião, galera. E lembrando também que eu não vou citar os que a gente já conhece, como Senhor Incrível, Gelado, Mulher Elástica, Flecha, Violeta, o Zezé, né? Já citei todo mundo, cito o Zezé também, não é mesmo, galera? Mas enfim, vamos fazer aqui uma seleção básica, começando do que eu acho mais fraquinho pro que eu acho mais poderoso, por assim dizer, não é mesmo? Então, vambora! Bom, galera, começando a nossa lista com a Psycho Wave, que como o próprio nome diz, ela é uma heroína com poderes psíquicos, dos quais ela desenvolve esses poderes desde o colégio, galera. Isso porque ela usava os seus poderes para roubar os namorados das amigas. Vê se pode, não é mesmo, galera? Enfim, com o passar do tempo, ela resolveu usar os seus poderes
para se tornar uma super heroína, usar seus poderes para o bem, não é mesmo, galera? E bom, seus poderes incluem a capacidade de disparar ondas de energia mental, ela controla mentalmente as pessoas, possui precognição, possui telepatia e também, é claro, um certo nível de telecinese. Subindo a nossa lista, nós temos que citar aqui o Olho Laser, galera, o Geyser Beam, que é um super-herói com a habilidade de disparar rajadas oculares dos seus olhos. E sem falar que ele também possui visão de raio-x, visão microscópica, dentre outras visões assim, galera. E bom, podemos dizer que o Olho Laser, ele era visto como uma espécie de esquisitão na comunidade heróica. Isso porque ele era um homem extremamente inteligente, culto e tudo mais, só que ele era um homem extremamente introspectivo que não tinha muito senso de humor. Inclusive a sua própria equipe já não gostava muito dele, que era o trio tremendão, não é mesmo, galera? Isso sem falar que a identidade secreta do Olho Laser era de um advogado que lutava em prol dos direitos dos supers. E de todos os que foram referenciados aqui, o Olho Laser foi o que ganhou mais destaque durante a trama, já que ele foi o próprio que mostrou ao Senhor Incrível todos os planos do Síndrome, com a sua morte, é claro. Bom, pessoal, agora temos que falar do Hiper Choque, galera. Um super-herói que tem o poder de gerar abalos sísmicos, galera. E bom, ele faz uso de um extenso arsenal, composto pelos seus martelos de fusão, que canalizam seu poder, permitindo que ele dê um golpe tão poderoso, mas tão poderoso, que atinja o número 6 na escala Richter, galera. Além disso, ele também usa um foguete de plasma nas costas, permitindo que ele voe em velocidades incríveis. E, bom, podemos dizer que o Hiper Choque, apesar de ser muito poderoso, ele acabou perecendo não por um vilão, mas pelos algozes da sua própria mente. Afinal, ele tinha uma baixa autoestima e ele também desenvolveu um forte vício em álcool, o que por si só o acabou deixando bem debilitado, não é mesmo, galera? Agora, nosso segundo colocado, nós temos que citar aqui o Homem Universal, que de todos é um que tem um poder extremamente roubado. Afinal, ele consegue alterar a sua própria densidade molecular, permitindo que ele fique mais leve que o próprio ar, que permitiria voar. E também, é claro, galera, ele pode aumentar a sua densidade molecular, permitindo que ele fique mais denso e mais poderoso que um buraco negro, galera. Sabe como isso é apelão? Enfim, bom, o problema é que os poderes do Homem Universal levam um certo tempo para se desenvolver, para atingir o seu ápice, não é mesmo, galera? E sem falar que ele também sofre com seus problemas psicológicos. Afinal, o Homem Universal é um homem muito frustrado com a sua vida de civil. Ele quer ser super-herói o tempo todo, não existe outra pessoa a não ser Homem Universal, não é mesmo, galera? E, bom, é de se admirar que quando ele acabou deixando de entrar em ação, ele tenha sofrido muito, tanto é que eu especulo que ele seja um dos primeiros a aceitar o acordo do Síndrome e, bom, eventualmente se é que vocês me entendem. Bom, pessoal, é claro que o nosso primeiro colocado é ele, o super que balançou a internet, o inigualável Gamma Jack. E bom, ele é um super-herói que tem o poder de manipular energia nuclear e também, é claro, causar explosões nucleares com alcance máximo de 100 metros. E bom, os efeitos das explosões alternam desde a queimaduras leves até desintegração total, galera. E bom, tanto é que o próprio Síndrome considerava o Gamma Jack uma ameaça extremamente poderosa, perdendo apenas para o Senhor Incrível. Que eu acho que não faz muito sentido, mas tudo bem, não é mesmo, galera? E, bom, podemos dizer que o Gamma Jack, ele é meio que o Capitão Pátria desse universo, já que ele é extremamente narcisista, possui diversos impulsos tirânicos e megalomaníacos, além de acreditar piamente que os supers são uma espécie de raça superior, não é mesmo, galera? E, bom, podemos dizer que ele também tem um estilo todo novo e diferente de combater o crime e ajudar as pessoas, já que ele salva apenas mulheres bonitas e também, é claro, ele não vê problema em varrer os seus inimigos da face da terra, aniquilá-los completamente. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre os supers de Os Incríveis. Mas eu vou ficando por aqui, eu queria pedir que se você gostou de mim, gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para não perder as notificações. Se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com a sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!